Jonas capítulo 2, texto que nos diz assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor então deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém, queridos? Vocês podem fechar seus olhos comigo. Vamos pedir a Deus que venha falar conosco. Pai, diante da tua palavra lida, Senhor, e continuamos não só com a Bíblia aberta, mas com os nossos corações abertos, Pai, para te ouvir. Trata-nos, cura-nos, corrija-nos, orienta-nos, Pai. Nós precisamos te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor, e amém. A ação de Deus em meio ao sofrimento humano. Queridos, esse tema é algo que eu tenho certeza, que busca, e encontra um interesse no coração de todos nós. Quem aqui nunca passou por um momento de dor, por um momento de sofrimento? Quem aqui nunca gostaria de saber, o que estava no coração de Deus quando te via sofrer? Quem aqui nunca participou de um procedimento, poderíamos pensar assim, terapêutico, cirúrgico, feito diretamente pelas mãos de Deus? Nós estamos diante de um quadro em que um homem de Deus passa por uma situação assim. No capítulo 1 de Jonas, nós vimos que ele tratou Deus de uma forma diferenciada, não como um profeta normalmente trataria o seu Deus. Então o capítulo 1 começa mostrando como Jonas tratou Deus, e aí nós vimos como que Jonas desprezou e contrariou aquilo que era desejo do Senhor. No final do capítulo 1, nós vimos como que Deus então iniciou o tratamento espiritual de Jonas, principalmente através de coisas sobrenaturais. Aliás, quando a gente começa a perceber o acontecimento de coisas sobrenaturais ao nosso redor, na nossa vida, certamente que são sinais de Deus. Deus está querendo nos mostrar alguma coisa, Deus está chamando a nossa atenção para alguma coisa, Deus está falando conosco alguma coisa. Agora no capítulo 2, nós começamos a ver os primeiros resultados desse tratamento que Deus começou a fazer na vida espiritual de Jonas. Sabemos que ele estava num grande barco, num navio, fugindo da presença de Deus, desobedecendo ao Senhor, indo por um lugar completamente oposto aonde Deus tinha desejado que ele estivesse pregando a sua palavra. Mas ali então Deus começa a tratá-lo. No porão daquele navio, Deus enviou o capitão para conversar com ele. E muitas vezes Deus faz isso conosco, irmãos, quando nós não estamos ouvindo diretamente Ele envia pessoas para falar, e através da fala dessas pessoas, não diretamente aquilo que Deus nos deu como um recado, mas através das conversas que às vezes acontecem com estas pessoas, nós percebemos, Deus nos tratando. O tratamento de Jonas começou ali no porão daquele navio. Mas diante do coração endurecido que aquele homem continuava demonstrando diante da palavra de Deus, o Senhor então teve que amplificar
esse tratamento. Então o Senhor manda uma tempestade, essa tempestade vem a aumentar e de repente se descobre ali de alguma forma, por algum sinal, né, que era Jonas. E foram até Jonas e Jonas confirmou. E disse, né, vocês podem me jogar ao mar, porque eu tenho certeza que essa tempestade vai passar. Olha que coisa sobrenatural, né, que Jonas estava vendo acontecer e que o próprio Jonas estava dizendo que continuaria a acontecer. Uma coisa era uma tempestade que se aumentava cada vez mais, de um jeito incontrolável, e que era por conta de alguém. Uma outra atitude sobrenatural é o fato desta pessoa dizer, lancem-me ao mar, e essa tempestade vai passar. Da onde vinha a certeza de Jonas que uma vez ele fora daquele navio, fora daquela embarcação, né, a tempestade haveria realmente de passar? Então ele percebe que Deus estava tratando com ele, e ele percebe que as pessoas que estavam no mesmo barco onde ele estava, também estavam de certa forma sendo influenciadas pelo tratamento do Senhor. Algumas compreenderam, como por exemplo o texto termina no capítulo 1 dizendo que os marinheiros, os tripulantes daquele navio, né, conheceram Deus de Jonas, fizeram votos ao Senhor, muitos deles se converteram por causa daquela experiência que Jonas estava vivendo e tinha trazido consigo para dentro daquela embarcação. Mas o sofrimento que Jonas começou a ter foi transferido e foi compartilhado com todos os outros que estavam ali. E nós podemos tirar lições porque na nossa família às vezes acontece o mesmo. A maneira como Deus nos trata por conta das nossas desobediências, por conta do nosso desprezo para com a palavra dele, para com ele, muitas vezes afeta aqueles que estão no mesmo barco da nossa vida. E não há nada que venha, né, inspirar mais essa questão de um barco do que uma família. Agora então no capítulo 2, uma vez que Jonas foi lançado ao mar, ele não esperava que algo fosse acontecer. Ele só esperava que a tempestade fosse passar, como de fato passou. Mas ele não esperava que Deus haveria de enviar um grande peixe, o qual haveria de engoli-lo e mantê-lo vivo dentro do seu próprio ventre. E foram 3 dias aproximadamente que Jonas passou ali, 3 dias e 3 noites. Foram os momentos mais sofridos na vida de Jonas. E ali então Deus aumenta esse tratamento espiritual na sua vida. Lá dentro daquele grande peixe. Olha comigo no versículo 1 do capítulo 2. Diz que lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Há 3 coisas aqui interessantes logo nesse primeiro versículo, irmãos. A primeira delas é o lugar onde Jonas se encontrava, dentro do peixe. Ou seja, ali ele já não tinha mais liberdade de escolha, ali ele já não tinha mais o seu livre-arbítrio. E aí a gente aprende que dentro daquele lugar escuro, sombrio, se nós olharmos o que ele vem trazendo como narrativa ao longo da sua oração, a gente vai perceber que não foi nada bom estar ali. A gente percebe que não haveria nenhuma outra alternativa para Jonas enquanto vivo, senão orar. E foi justamente isso que o texto nos diz que ele fez. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. E aí a gente aprende, irmãos, que às vezes Deus, em seu tratamento conosco, Ele nos leva a uma condição na qual a única coisa que a gente pode fazer é orar, é falar com Ele, é buscar uma palavra dEle, uma direção dEle, é pedir socorro a Ele. Um lugar onde não há distrações, onde não há entretenimento, não há diversão. Esse era o lugar onde Jonas se encontrava. A solidão do interior daquele peixe. Uma certeza iminente de uma morte bem provável ali dentro daquele lugar. E aí a gente aprende uma outra coisa, um outro detalhe. Que quem não ora por amor, vai ter que orar pela dor. Amém, queridos? Jonas, se os irmãos pararem para analisar a história, lá no capítulo 1, desde o início,
Depois de ter ouvido Deus mandando ele ir para Nínive, pregar uma mensagem de arrependimento para a salvação dos moradores daquela cidade, ele foi até o porto mais próximo, em Jope, e comprou uma passagem para Tarsis, uma cidade numa direção diametralmente oposta a Nínive. Jonas orou. O texto não mostra Jonas orando. Então ele não orou quando foi para Jope, ele não orou após ouvir claramente uma direção de Deus. Ele lançou mão do seu livre-arbítrio, chegou às suas próprias conclusões e achou por bem desobedecer ao Senhor. Jonas não orou quando pensou e depois decidiu comprar uma passagem para uma outra cidade diferente daquela que Deus tinha direcionado, Tarsis. Ele não orou, irmãos, quando ele entrou naquele navio. Ele não orou enquanto estava no porão daquele navio. Aliás, o que o texto lá no capítulo 1 nos diz que ele fazia era dormir, como uma espécie de fuga de quem não quer enfrentar uma realidade. E às vezes nós nos encontramos assim, esse sono, né, da nossa alma, esse sono do nosso espírito, por não querermos enfrentar uma realidade na qual Deus nos apresentou, na qual nós nos encontramos. Principalmente quando se trata de uma realidade que vai exigir mudança do nosso próprio ser, o abrir mão, o negar-se a si mesmo. Jonas aqui, irmãos, representa muitos de nós em diversos momentos e circunstâncias de nossas vidas. Não são poucos os crentes e não precisam ser profetas para agir como Jonas agiu. Ele não orou, nós vemos no texto, quando a tempestade começou a ir contra aquela embarcação. Ele não orou por misericórdia com relação aos tripulantes, com relação aos passageiros daquele navio. Aliás, o que menos importava para Jonas naquele momento era a vida das pessoas, talvez até mesmo a sua própria vida. O que é característica de quem está passando por um momento assim, de não querer enfrentar a realidade. E às vezes a gente não compreende por que uma pessoa está vivendo um momento assim. E às vezes se tratam de pessoas até mesmo próximas de nós, pessoas cristãs, às vezes irmãos na fé, às vezes parentes de sangue. E a gente não entende por que estão passando por momentos assim. E os nossos olhares, que deveriam ser olhares, primeiramente espirituais, às vezes se voltam para uma conjectura material. Será que essa pessoa está assim porque perdeu o emprego? Será que essa pessoa está assim porque está perdendo a sua família? Está passando por uma crise conjugal? Será que essa pessoa está assim porque não está sabendo enfrentar uma enfermidade nela ou em alguém, por exemplo, da sua própria casa? Mas dificilmente a gente vai imediatamente para o campo espiritual, como quem pensa, será que essa pessoa está assim porque está num caminho contrário ao estabelecido por Deus para ela? Nós temos muitos Jonas hoje, e a verdade é essa. E a nossa análise precisa ser segundo o que o livro do profeta Jonas nos relata, como sendo fruto da sua própria história e experiência com o seu Deus. Só que o texto nos mostra que Jonas começou a orar quando estava dentro do peixe, quando as coisas pioraram para ele. Quando ele percebeu que aonde ele tinha imaginado que a sua vida iria acabar, sendo lançado ao mar, não acabou. Quando ele percebeu que ele não tinha mais o controle da situação. Quando ele percebeu que aquele milagre que tinha acontecido não era algo natural. Aliás, milagres não são coisas naturais. Milagres normalmente acontecem no campo sobrenatural. Então, ser engolido por um grande peixe, após uma tempestade ser acalmada, no momento em que alguém é lançado de um navio, irmãos, são muitos eventos sucessivos e que demonstram assim, até mesmo para aquela pessoa que tem pouca fé, que o controle não está nas mãos do homem, mas está nas mãos de Deus. Então Jonas se enche de temor. E quem tem temor no coração, começa a desenvolver uma vida de oração. Amém, queridos? Essa é uma outra realidade da qual a gente não pode fugir. Agora, voltando ao versículo 1, nós vimos que ele estava dentro de um peixe. Nós vimos que ele estava orando ao Senhor,
Mas há um terceiro detalhe aqui. O texto diz que ele orava ao Senhor, o seu Deus. Durante todo o capítulo 1, irmãos, parece que a gente vê Jonas negando essa condição de que havia um Deus realmente controlando a sua vida, porque se há um Deus sobre nós, sobre nossa vida, em quem nós cremos que seja realmente o nosso Deus, então o controle da nossa vida precisa ser dado a Ele. Ou você quer um Deus que seja um figurante, ou você quer um Deus que seja alguém que você vai buscar somente quando você se lembrar dele, quando você precisar dele. Ou você quer um Deus para manter um relacionamento descartável com Ele, como quem diz, agora eu quero, agora eu não quero, me dá um tempo. Se nem nos relacionamentos humanos, amados, marido e esposa não conseguem suportar uma relação assim, quando um pede um tempo e quando é o outro que pede um tempo, imagina num relacionamento com Deus. Só que diferente dos relacionamentos humanos, Deus como um Pai poderoso, a Bíblia diz que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele vendo o seu filho adoecido, e preste atenção que nem todas as doenças são de natureza física, nem emocional, irmãos. Aqui a gente vê o profeta, um homem de Deus adoecido espiritualmente. O pecado faz isso com as pessoas, a desobediência a Deus faz isso com as pessoas. Os outros sentimentos, que na primeira mensagem sobre o capítulo 1, nós falamos que moviam aquelas atitudes e aqueles pensamentos de Jonas. Aquilo tudo demonstrava que se tratava de uma pessoa que se encontrava enferma espiritualmente. Então Deus começou a tratá-lo, e ele começou a ver Deus como um Deus. Não só como um Deus, mas como o seu Deus. E é nesse momento que a gente precisa refletir sobre quem é o nosso Deus. Eu tenho praticamente certeza, total certeza, de que todos que estão aqui nesse auditório, neste templo, acreditam em Deus. Provavelmente não estariam aqui se pensassem diferente. Mas eu também posso acreditar que algumas pessoas que estão aqui ainda não tiveram uma experiência de conhecerem esse Deus como o seu Deus. De permitirem que esse Deus, em quem elas acreditam, seja o seu Deus. Uma relação de pertencimento. Eu pertenço a Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu provedor, Ele é o meu cuidador, Ele é o meu grande médico, Ele é o meu Jeová Rafá, o meu Deus que cura, Ele é o meu Jeová Jiré, o meu Deus que me provê, que me sustenta, que me dá tudo aquilo que eu necessito para viver. Jonas começa a perceber e fazer de Deus o seu Deus. É diferente, irmãos. Conhecer Deus de longe, teoricamente, de conhecer Deus de perto, na prática, por conta de experiências que se tem com Ele. E às vezes, para se fazer conhecido nesse nível, para se revelar nesse grau de profundidade, nós precisamos pagar um preço, tal como o que Jonas pagou. Da mesma forma que quem não ora por amor vai orar pela dor. Quem não o conhece, no profundo do seu ser, por amor, por livre e espontânea vontade, por busca, em algum momento vai conhecê-lo pela sua própria revelação. E é nesse momento que a gente perde o controle das coisas. Porque quando Deus quer se revelar, independentemente da nossa vontade, Ele vai se revelar. Amém, queridos? Deus então começa a responder. Ele vem tratar Jonas, mas Ele começa a responder às orações de Jonas.
Então, como que Deus age, irmãos, em meio ao sofrimento humano? Jonas procurou Deus quando ele já estava sofrendo ali dentro daquele peixe. Quando ele viu que ele não haveria de morrer realmente, a sua vida não haveria de terminar como ele imaginou que fosse terminar, no tempo em que ele tinha pensado que haveria de terminar. Ou seja, ele se lembrou de certa forma que a sua vida pertencia a Deus, e ele percebeu que o controle da sua vida já não estava mais nas suas mãos, e sim nas mãos de Deus. E aí então Deus começa a agir no meio do sofrimento de Jonas. A primeira coisa, então, que a gente percebe que Deus faz no seu agir é responder às nossas orações. Olha comigo no versículo 2, irmãos. Mantenham suas Bíblias abertas e acompanhem o texto. Versículo 2, ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Se há uma coisa aqui que me chama muita atenção, é o fato, de como Jonas orou, ou seja, o tipo de oração que ele fez, uma oração de clamor. A Bíblia nos mostra vários tipos de oração: oração de petição, oração de súplicas, oração de ação de graças ou com ações de graças, mas fala também da oração do clamor. E há uma certeza que nós temos, dada pelo próprio Deus, irmãos: se nós clamarmos, Ele nos responderá. A oração de clamor é a oração de quem tem pressa. A oração de clamor é a oração de quem está no desespero, como o próprio Jonas disse: em meu desespero eu clamei ao Senhor. E o desespero é a característica de uma situação em que o problema chegou a um nível, chegou a um grau em que nós estamos perdendo a esperança, ou já perdemos a esperança. O desespero nos alcança. Ele domina a nossa mente, ele domina os nossos sentimentos, ele move as nossas ações. É aí que vem o diferencial entre quem tem conhecimento com Deus, quem já teve experiência com Deus, e quem não tem, quem não teve. Porque em meio ao desespero, quando ele começa a dominar e a mover as nossas ações, quem já conheceu Deus, quem já teve experiência com Deus, vai fazer o que Jonas fez, vai gritar, vai clamar pelo socorro de Deus. E quem não teve? Certamente que foi isso que moveu o coração de Deus a mandar Jonas ir a Nínive, pregar para uma cidade que estava completamente tomada pela maldade, uma cidade de um povo que não pertencia ao povo de Deus, Nínive, capital dos assírios, gente que não tinha uma experiência com Deus, gente que não poderia clamar ao Senhor. Então havia necessidade sim de alguém que fosse lá pregar. E Jonas começa a ser tocado, tratado por Deus no sentido de que ele precisava despertar em seu coração a misericórdia e a compaixão daquelas pessoas. Não se tratava simplesmente, ou tão somente de obedecer ou não a Deus. O tratamento que Deus começou a fazer em Jonas, foi um tratamento que visava fazer dele uma pessoa mais obediente, mas fazer dele uma pessoa mais compassiva, mais misericordiosa, mais compreensiva, que tivesse mais amor. Queridos, às vezes eu olho no espelho e me vejo como um Jonas, ou vejo um Jonas. E a gente precisa ser honesto. Nós precisamos ser honestos conosco mesmos e enfrentar essa realidade. Não nos acomodarmos, sairmos da nossa zona de conforto, atendendo a um chamado de Deus, mas não só porque Deus chamou, mas porque os nossos corações já estão intimamente relacionados com o coração de Deus, a ponto de sentirmos quase que o mesmo que Deus sente, quase que na mesma intensidade que Ele sente diante da realidade que Ele nos mostra. Aí eu te faço uma pergunta, e nós vamos escalonar esta pergunta. Primeiramente, o que você sente quando você olha para dentro da sua família, na sua casa,
E você vê gente que ainda não pertence ao povo de Deus. São como estrangeiros, são como ninivitas. E você precisa sair da sua zona de conforto para atender quem está aí bem perto de você. Infelizmente, eu vejo pessoas se conformando, não orando como aquela viúva insistia com aquele juiz injusto, pedindo a ele que julgasse a sua causa. E Jesus, quando criou essa parábola, queria ensinar a orar sempre, com persistência, com perseverança, com insistência. Quantas vezes nós não fazemos assim? Vamos escalonar um pouco mais adiante. Às vezes você vai no seu ambiente de trabalho, na sua empresa ou na empresa onde você trabalha, quantas pessoas estão ali perecendo? Quantas notícias chegam de mortes, irmãos? Quantas notícias chegam de mortes, às vezes até nós, gente que trabalhou conosco. E me deixa muito triste o fato da gente receber essas notícias e não fazermos associação, por exemplo, aonde está agora o espírito dessas pessoas. Já pararam para pensar nisso? A gente recebe a notícia, a gente sofre, a gente se consola, porque eu não creio que é o Espírito Santo que consola dessa maneira. A gente se consola se conformando. Mas em se tratando de alguém que tenha o coração de Deus, alguém que seja segundo o coração de Deus, tem que haver essa reflexão. Aonde está esta vida hoje? Uma vez, irmãos, que nós cremos que esse corpo é matéria, mas é espírito também. E a Bíblia diz que viemos do pó, esse corpo, para o pó voltará, mas o espírito irá para Deus que o criou. Jonas precisava desse tratamento. Ele ora, ele clama desesperadamente, e Deus começa a ouvi-lo. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Alguém aqui gostaria de morrer em desobediência a Deus? Comece a compreender o desespero, o grito por socorro. Na verdade é um grito pelo perdão. A morte estava adiante, era iminente, e ele se encontrava em desobediência com o seu Deus. Uma segunda lição que a gente aprende sobre o modo como Deus age. Deus faz as coisas se movimentarem, irmãos, até mesmo no sobrenatural. Olha comigo no versículo 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formaram turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Mas desse versículo eu destaco a primeira parte, quando em sua oração Jonas atribui a Deus o fato dele ter sido jogado ao mar. Ali ele reconhece que não foram os marinheiros que jogaram ao mar, não foi porque ele disse, joguem-me ao mar e a tempestade se acalmará. Ele já estava vendo o agir de Deus, irmãos. Jogaste-me nas profundezas. Terceira maneira como a gente percebe Deus agindo. Jonas sentiu o peso espiritual e as consequências por estar fora da presença de Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 4, olha o que o texto diz. Eu disse, Jonas falando, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Quem que fez, ou o que fez, Jonas ter sido expulso da presença de Deus? Quem fez essa expulsão de Jonas da presença de Deus? A resposta que a gente encontra na Bíblia. O que nos expulsa da presença de Deus, ou o que nos afasta da presença de Deus, de uma forma direta, sendo um pouco imediatista na reflexão, é o pecado.
Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus, a ponto de até mesmo dele nem ouvir as nossas orações. Mas se nós olharmos, irmãos, o Salmo 24, abra sua Bíblia no Salmo 24, versículo 3. A gente vai perceber uma perspectiva em que o salmista também fala sobre, o estar ou não estar na presença de Deus. E ele faz uma reflexão no Salmo, perguntando: Senhor, quem subirá ao teu monte santo? Ou quem poderá entrar no santo lugar? O santo lugar dentro do templo era o lugar onde Deus habitava, o santíssimo lugar. Para chegar ao santíssimo lugar, ou o santo dos santos, ele tinha que passar pelos átrios, ele tinha que passar pelo santo lugar e depois ao santíssimo lugar. Então a reflexão de Davi aqui, Senhor, quem chegará ao santo lugar? Nem ao santíssimo, mas ao santo. Quem se aproximará de ti? Ele diz: aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem um coração puro, aquele que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Versículo 5, ele receberá bênçãos do Senhor, o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem entrará, quem poderá entrar no santíssimo lugar? Quem não está em pecado. Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, aquele que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Além de entrar no santo lugar, se aproximar da presença de Deus, o salmista diz: esse receberá uma bênção do Senhor. Queridos, a experiência de Jonas até esse momento foi marcada por vários pecados. Suas mãos não estavam mais limpas, tinham comprado uma passagem para um lugar que não era o que Deus tinha designado para ele ir. O dinheiro que ele usou para comprar aquela passagem tinha sido dado por Deus. Alguém tem dúvida de que o dinheiro que você tem, vindo de um trabalho honesto, não veio de Deus? Jonas aqui não usa o dinheiro que Deus deu para fazer, para comprar, para adquirir aquilo que o levaria na direção da presença do Eterno. As mãos de Jonas não estavam limpas, seu coração não estava puro. Desobediência, justiça própria, a gente vai ver. No capítulo 1, ele não tinha concordado com Deus de querer salvar os ninivitas, de pregar a salvação para os ninivitas. Ele queria a morte dos ninivitas, por pertencerem a um povo inimigo de Israel, do povo de Deus, por pertencerem a um povo opressor, um povo que só tinha feito mal aos seus antepassados. Ele queria vingança, ele não queria misericórdia. O coração de Jonas não estava puro, irmãos. Não tinha espaço para compaixão. Então precisava ser purificado, precisava ser tratado, precisava ser limpo. Em quarto lugar, Jonas começou a provar da misericórdia e da graça de Deus. E é assim, quando Deus quer nos ensinar uma lição específica, a primeira coisa que a gente percebe Deus fazendo é nos dar exemplos. E às vezes esses exemplos vêm por meio de outras pessoas, ou às vezes esses exemplos vêm pelo próprio Deus diante de nós, pela maneira como Ele age e reage diante das nossas atitudes e comportamentos. Então ele começou a provar daquilo que seria o perdão de Deus. E aí eu aprendo um detalhe aqui, irmãos. Há uma frase que diz que quem ama perdoa. E os irmãos concordam com isso? Certamente que sim. Mas se nós invertermos essa frase, nem sempre ela é verdade, ou seja, quem perdoa nem sempre ama. Então o perdão, ele pode ou não vir acompanhado do amor. Aquelas pessoas que tão somente perdoam,
Elas esquecem a ofensa, não cobram mais a dívida, elas declaram aquela pessoa já remida das suas dívidas ou de suas ofensas. Não há mais o que cobrar, não há mais o que perdoar. Mas eu aprendo aqui, diante do exemplo de Deus, a maneira como ele agiu com Jonas, de que quem perdoa e ama, não só esquece, mas vai atrás do outro para resgatá-la. E foi isso que Deus fez com Jonas. Deus poderia simplesmente perdoar Jonas e se despedir dele, do seu ministério. Você não vai ser mais meu profeta. Deus poderia inclusive chamar Jonas para si e dizer assim: acabou sua vida aí, vem ficar comigo aqui. Mas não. Ele olhou para Jonas como alguém que ainda tinha algo a fazer. Ele olhou para a juventude de Jonas. Ele olhou para os planos, e os sonhos que ele tinha para Jonas. A gente não conhece detalhes da vida de Jonas. A gente sabe que ele era filho de Amitai, filho de um profeta. A gente sabe que ele viveu na época do rei Jeroboão II. A gente sabe que ele profetizou em Israel do Norte. Então a gente não sabe se ele era casado, se ele tinha família, se ele tinha uma outra profissão a não ser um profeta de Deus, um adorador do Senhor. Mas, irmãos, creia num detalhe: antes de você nascer, Deus já sabia o que você haveria de ser. Deus já sabia que você seria um comerciante, um empresário, um engenheiro, um médico, um dentista. Deus já sabia que você seria um pai, Deus já sabia que você seria um irmão, Deus já sabia se você teria ou não uma mãe, uma família para te amparar. Deus já sabia se você seria pai ou não, se você seria mãe ou não. E uma das coisas que a gente aprende no nosso relacionamento com Deus é que as coisas que são lícitas a nós sonharmos, as quais Deus nos permitiu sonhar, Ele está conosco nelas. E é maravilhoso isso também, irmãos. É maravilhoso você ter uma família na qual você vê Deus participando. É maravilhoso você ser pai debaixo de uma aprovação de Deus. Eu demorei a ser pai, casei com a Alessandra, ficamos 8 anos casados. E eu tinha medo de ser pai. Eu queria, até o momento em que eu tive a certeza de que Deus estava me permitindo ser pai, eu tinha medo de fracassar, de ser um péssimo pai. E Deus começou a tratar comigo. Eu via vários textos na Bíblia no qual Ele se apresentava como meu pai, e o amor de pai, e eu queria conhecer esse amor de Deus para comigo. Então Deus me fez ter a coragem de ser um pai, e eu percebi que Deus aprovou isso. E desde o início eu não quis que Deus não estivesse comigo dentro desta empreitada, dentro desse projeto maravilhoso que é ser pai. Dentro desse projeto que é ser esposo. Para as irmãs que aqui estão, dentro desse projeto que é ser esposa, que é ser mãe. Preste atenção. Se Deus nos deu essa vida para nós vivermos aqui, Ele tem bênçãos copiosas, maravilhosas para derramar sobre nós aqui, irmãos. O reino de Deus está dentro de nós, ele começa aqui. Cabe a nós escolhermos viver estas bênçãos aqui ou não. Agora, há uma verdade expressa no texto: não há como vivermos essas bênçãos aqui se não vivermos aqui na presença do eterno Deus. Amém? Jonas começa a perceber que o perdão de Deus estava vindo sobre ele. Ninguém melhor do que Deus, irmãos, para saber das nossas escolhas erradas. Ninguém melhor do que Deus para saber o que vai dar errado na nossa vida. Então, estar com Deus é a certeza de que Ele nos revelará aonde está o problema, onde está a nossa enfermidade, poderíamos pensar assim.
Deus também sabe que nem sempre as nossas atitudes, as nossas falas refletem a verdade sobre o nosso coração. Eu tenho certeza, assim como aconteceu comigo, já pode ter acontecido com alguém, ter falado alguma coisa para um outro, e que não era o desejo do seu coração, por exemplo, ferir o outro. Assim como outras coisas que a gente faz, agora ninguém melhor do que Deus, o outro talvez não vá compreender. Eu conheço pessoas que cultivam a mágoa, que cultivam uma ferida, não permitem Deus cicatrizar aquela ferida durante muitos anos de suas vidas. Ninguém melhor do que Deus, irmãos. Ninguém melhor do que Deus para saber qual era a real intenção do nosso coração quando nós, por exemplo, fizemos ou falamos alguma coisa que fez mal ao outro. Então, antes do outro nos perdoar, Deus já nos perdoou. Agora, preste atenção, porque talvez você seja alguém que está devendo o perdão a outrem. Você pode estar incorrendo num erro tremendo de não querer perdoar a quem Deus já perdoou. Quer continuar assim? Certamente que não. A gente começa a ver aqui uma ação resgatadora de Deus sobre a vida de Jonas, ou seja, Deus não só perdoou Jonas, ele é rico em perdoar, a Bíblia nos ensina isso, mas como ele também amava Jonas, então isso fez com que ele fosse em busca de Jonas, resgatar Jonas. Versículo 6. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Mais uma vez ele diz o meu Deus. E aqui ele diz, o Senhor foi quem me trouxe de volta. O Senhor me resgatou. Irmãos, a gente precisa sair daqui hoje com essa certeza. Deus não só nos perdoa, mas também nos ama. E quem ama não só perdoa, mas também resgata o outro. Vai até o outro, vai buscar o outro. Amém? Talvez você esteja vivendo um momento assim na sua família. E não há como a gente exemplificar isso de uma outra forma melhor do que o próprio casamento. Talvez a tua esposa, talvez o teu esposo estejam enfermos como Jonas se encontrava. E essa enfermidade pode ser espiritual, como era de Jonas. E talvez você não tenha condição de levar cura para ela, mas o Deus a quem você serve, o Deus em quem você confia, pode ir com você. Aliás, a Bíblia diz que Ele vai na nossa frente, irmãos. E Ele pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer, mas há uma realidade aqui, da qual a gente não pode fugir. Nós precisamos clamar ao Senhor. É a nossa fé que vai trazer o agir de Deus em nosso favor, ou em favor do quem nós amamos. Lembra daquele pai desesperado porque o seu filho se encontrava possesso, causava nele os mesmos sintomas de uma epilepsia, mas às vezes lançava ele ao fogo para que ele pudesse morrer, ou seja, marcas de uma ação demoníaca, e ele leva aquele filho para os discípulos de Jesus, os discípulos não conseguiram, e ele chega diante de Jesus desesperado, clamando, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho. Aí Jesus disse, eu posso. Tudo é possível ao que crê. Talvez você não possa, mas o Deus em quem você crê certamente pode, irmão. Muitas brigas a gente perde, muitas causas a gente perde, irmãos, porque nós não lançamos mão do poder que está disponível de Deus que opera em nosso favor, que vem em favor da nossa causa.
Jonas estava dizendo: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ou seja, o Senhor me resgatou, o Senhor é o meu Deus. Quando eu li para os irmãos o Salmo 24, no Antigo Testamento, no qual o salmista se perguntava: Senhor, quem poderá subir ao teu santo monte? Quem poderá entrar no santo lugar, ou seja, na tua presença? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro. No Novo Testamento a gente vê o apóstolo Paulo reinterpretando na perspectiva da graça, do amor e da misericórdia de Jesus. Lá em Romanos 8, versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ele diz: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? No versículo 38 ele diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o pecado de Jonas, irmãos, impediu o agir de Deus, cheio de amor e de misericórdia, que foi ao encontro dele resgatá-lo dentro daquele peixe. Na iminência da sua morte, talvez no último momento, ele grita pelo socorro de Deus. E aí a gente aprende outro detalhe aqui maravilhoso: nunca é tarde para se começar a orar. Nunca. Nunca é tarde para se começar a orar. A oração tem poder. Olha no versículo 7, ele diz: quando a minha vida já se apagava, como um pavio que já não tinha mais o que queimar, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Por que ele teve essa certeza? Obviamente que ele escreveu isso aqui depois que ele já estava em terra. E é maravilhoso a gente ver que há alguém que passa por uma experiência, clama pelo Deus, e quando recebe a resposta positiva, atribui a Deus. Porque eu vejo pessoas que fazem diferente. Clamam a Deus, Deus manda, por exemplo, uma pessoa para ajudá-lo, e ele atribui então a bênção, a resposta àquela pessoa. Deus manda o recurso e ele atribui a sorte. Que tristeza quem pensa e quem age assim, irmãos. Jonas tinha certeza: eu clamei e o Senhor me respondeu, porque a minha oração subiu a ti. Irmãos, oração tem poder, amém? Mais uma coisa: nunca é tarde para se começar a louvar e agradecer a Deus. Olha no versículo 9, ele diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Amém, amados? O louvor também tem poder. A gratidão toca profundamente o coração do Pai. E a verdadeira gratidão, ela existe quando desperta em nós o desejo e a atitude, não só o desejo, mas também a atitude de retribuir. Na língua portuguesa, quando alguém está agradecido, ela expressa essa gratidão como? Dizendo o quê? Muito obrigado. Alguns falam obrigado. E quando a gratidão é maior, ele diz muito obrigado. Ou seja, me sinto na obrigação de fazer algo por você, pela gratidão que move o meu coração. A gente vai ver na próxima mensagem que realmente o coração de Jonas estava agradecido, porque ele foi a Nínive pregar. Ele abriu mão das suas próprias convicções.
Ele começou a se libertar da sua falta de compaixão, começou a sentir misericórdia. Foi um processo caro, irmãos. Mas eu aprendo um outro detalhe aqui muito importante. Deus nunca faz uma obra pela metade. Versículo 10, e eu concluo com esse versículo dizendo: o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Amém, amados? Deus começou uma boa obra certamente na nossa vida. Agindo Deus, quem impedirá? Ele vai completar para a glória dele, para a nossa alegria também, porque sonhar os sonhos de Deus é uma experiência incontável. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos, por favor, e vamos orar. Depois da oração, a gente vai louvar a Deus e encerrar o culto nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos certeza de que o Senhor está cuidando de nós. E a Tua palavra, Deus, é riquíssima, Pai. Ela nos traz direcionamento. Ela nos dá coragem, Deus. Ela nos mostra que depender de Ti é algo maravilhoso. Depender de Ti, Pai, atrai a Tua força, o Teu poder. Quando dependermos de Ti, nosso coração se torna mais semelhante ao Teu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que a Tua igreja possa Te agradecer com atitudes que venham engrandecer o Teu nome, Pai. Que esse cuidado, que esse carinho que o Senhor tem tido por nós, Deus, e que nós sabemos que sempre terá, venha moldar os nossos corações, Senhor, nos tirar de um caminho errado, de uma desobediência que provavelmente algumas pessoas que aqui estão nesse momento, ou que estão ouvindo essa palavra, ainda se encontram, Deus. Que o Teu amor, Deus, entre no nosso coração e nos purifique, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, com a certeza de que o Senhor tem o melhor, Pai, para nós. Entregamos a Ti nossas famílias, entregamos a Ti o que somos, entregamos a Ti o que temos, Senhor. E agora, Pai, oramos pelas pessoas que se encontram enfermas. E a Tua palavra nos fez refletir em vários momentos, Deus, sobre essas enfermidades espirituais. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nós clamamos agora, que o Teu Espírito Santo venha agora atuar na vida destas pessoas. Que a Tua igreja possa interceder nesse momento, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Som dos nossos corações, nos purifica e nos cura. É a oração que nós te fazemos hoje eternamente. Amém.